Nós já estamos nos aproximando ao final do ano de 2021, né? Essa aula é para os alunos do IERJ, do sexto ano, mas outros alunos que quiserem aprender algumas informações, né? Trocar algumas informações, seja bem-vindo. Vem comigo. Rochas e formação do solo. Quando a gente fala das rochas e formação do solo, a primeira ideia que nós temos que ter é que inicialmente o nosso planeta ele era uma bola de fogo. Como assim uma bola de fogo, professor? A união das rochas que foram formando o planeta, por conta do atrito entre elas, gerou muito calor e fez com que o planeta aquecesse, ficasse muito quente, né? E essa rocha estava principalmente em estado líquido, por causa desse atrito e desse calor. Com o resfriamento, foi gerando uma crosta, né? A chamada crosta terrestre, né, na qual nós estamos sobre ela. E foi resfriando gradativamente, mas nós temos aqui a crosta terrestre, que é a camada de rocha superficial, né? Eu tenho um manto que é formado de rocha no estado líquido, né, chamado magma, e temos o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é formado de material líquido, mas o núcleo interno, ele, apesar de altas temperaturas, 6.000 graus Celsius, né, está no estado sólido por conta da, da atração gravitacional, tá certo? É formado principalmente por níquel e ferro. Beleza. Então, o núcleo interno, ele é rígido. Chama a atenção o seguinte: no manto, que eu tenho rocha líquida, que é chamado de magma, essa rocha líquida, quando ela aquece, ela sobe e ela resfria e desce. Então, essa rocha que está aqui no manto, ela tem um movimento chamado de corrente de convecção. A rocha líquida, que é chamada de magma, sobe, resfria e desce. E aqui vai variar a temperatura entre 1.000 graus e 3.000 graus Celsius, quando está próximo do núcleo. O que acontece nessa subida do magma? Ele força, né, a crosta terrestre a esse magma sair, e na crosta terrestre há uma ruptura e ocorre o extravasamento desse magma. Só que com essa pressão, a tendência é empurrar essas placas da crosta terrestre. Essa região é chamada de limite divergente. Ao mesmo tempo que essas placas tendem a se separar, em outros locais elas tendem a se unir, né? Ou seja, a convergir, que é o chamado de limite convergente, onde essas placas da crosta terrestre, que estão em movimento, muito lento anualmente, elas se chocam. É chamado de limite convergente, é o local onde elas se chocam. Então, eu tenho aqui o limite divergente, a pressão do magma promove uma ruptura do continente, né? A camada aqui de rochas chamada de litosfera, de uma forma geral. Há uma separação desses continentes, dessas placas, essas placas vão gradativamente se separando, tá? E isso foi uma explicação da separação do continente da América do Sul com o africano, né? Esse chamado limite divergente, tá? Aqui eu tenho, ó, as duas placas, a placa africana e a placa sul-americana, que tem a tendência de se separar por conta dessa força de divergência, tá? Beleza, essa região é chamada de limite divergente. Ao mesmo tempo, a gente observa que houve realmente separação. A ideia da ciência é que os continentes estavam todos juntos, formando a Pangeia, tá? Que seria esse grande continente, e com essa força de separação, gerou-se basicamente dois continentes, tá? O da América do Norte, relacionado à América do Norte, Ásia e Europa, que é chamado de Laurásia, tá?
e a região da América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália, que eu tenho a chamada Gondwana. Tá? Gondwana. Eu até mandei para vocês um filme mostrando de um estudo, né, de brasileiros que mostraram que realmente havia uma união, tem encontrado plantas que só tem na América do Sul, fósseis, né, de plantas que só tem na América do Sul, que foram encontradas na Antártica, mostrando que em algum momento elas estavam unidas. O limite convergente, quando duas placas, uma tem encontro com a outra. A tendência é uma descer, formando uma chamada zona de subducção, tá? E nessa região de subducção, eu tenho grande atividade sísmica, tá? Um exemplo é ali o Chile, né? Eu tenho formação de vulcões, tá? E ao mesmo tempo eu tenho, por conta dessa zona de subducção, a placa da América do Sul tende a se elevar, tá certo? Gerando as cordilheiras. Né? Um outro exemplo, esse da cordilheira dos Andes, na América do Sul. Quando a gente fala aqui da Índia, os estudos mostram que a Índia, na verdade, ela é uma ilha que estava na chamada placa indiana, ela foi correndo, né, se movimentando até colidir com a placa da Ásia e gerar assim, com essa colisão entre essas duas placas, gerando a cordilheira do Himalaia. Tá certo? Beleza. Também existe o limite transformante, na qual não totalmente, tem uma direção contrária. Na verdade, uma placa ela se desloca sobre a outra, chama de limite transformante. Que também tem muita atividade de terremoto, chamada atividade sísmica. Beleza. Então, a teoria das placas tectônicas, né? Na verdade, a litosfera, que é a superfície sólida da Terra, ela é dividida em placas, e essas placas ou têm esses limites divergentes ou esses limites convergentes. Aí chama aqui a atenção, ó, a placa africana, né? Ela diverge, ela se separa da placa sul-americana. E a gente nota de uma forma bastante clara que há, né, olha aqui o formato exato aqui, ó, da América do Sul sobre o continente africano, mostrando que um dia eles estavam unidos, mas se separaram por causa desse limite divergente. Ao mesmo tempo, eu vou ter regiões onde eu tenho um limite convergente. Aqui eu tenho um exemplo, né, de limite convergente, a placa sul-americana, ela se choca com a placa de Nazca. Uma se choca sobre a outra, tá certo? Beleza. E aqui mostrando novamente a separação. Primeiro aqui eu tenho a Pangeia, né, esse grande continente, e a ciência explica que houve uma separação. Tinha Laurásia, se separou da Gondwana, e a partir daqui houve a separação total dos continentes. Né? E você nota, ó, um encaixe, parecendo como se fosse um encaixe perfeito, né? Entre a África e aqui a América do Sul, mostrando que esses continentes, em algum momento, e também a presença de fósseis iguais nos dois locais, mostrando que eles tiveram uma origem única. Tá certo? Beleza. Quando eu tenho essa colisão entre duas placas, eu vou ter a formação de vulcões. E os vulcões eles vão gerar as chamadas rochas magmáticas, que elas se derramam, né, através dos vulcões, tá certo? Esse derramamento é chamado de lava, o magma é a rocha no estado líquido. Quando ele é lançado, é chamado de lava, e ele se solidifica formando as rochas magmáticas. Pela ação do intemperismo, né, o vento, a chuva, o calor do sol, o frio da noite,
essas rochas elas vão se fragmentando, né? E formando a chamada rocha sedimentar, tá certo? E, ao mesmo tempo, tanto rochas magmáticas quanto rochas sedimentares, quando sofre pressão, né, de outras rochas, alta pressão e temperatura, essas rochas elas se modificam. Elas são chamadas de rochas metamórficas. Metamorfose é mudança, modificação. Então a gente tem três tipos de rochas: as magmáticas, que vêm do derramamento da lava, as sedimentares, que vêm da fragmentação e do vento, das intempéries, né? Vento, chuva, calor, frio, e as rochas metamórficas, que tem a ver com pressão e alta temperatura de outras rochas. Tá? Aqui eu tenho exemplos de rochas magmáticas, que são rochas provenientes de derramamento de lava, o granito e o basalto, né? Essa rocha preta que tem ali no calçadão de Copacabana, são rochas vindas de vulcão, né? De derramamento de lava, rochas chamadas magmáticas, também conhecidas como ígneas. Ígneas, também é conhecida dessa maneira, tá? Como rochas ígneas, além de magmáticas. Ígneas, tá? Essas rochas elas podem sofrer pressão e se modificar, chamado de rochas metamórficas. Elas têm uma característica, essas rochas, de terem camadas, né? De terem estratos. Estratos são camadas, tá? Aqui um exemplo é o gneiss, tá? E as rochas sedimentares, elas vêm formadas na superfície através da ação das intempéries. Vento, frio, calor, né? Aí eu tenho aqui o arenito, a argila, a areia, o calcário, que é a pedra branca que tem calçadão de Copacabana, é formado de rochas sedimentares. São formados desses detritos gerados pela erosão, né? Esse desgaste. Beleza. Nas rochas sedimentares que eu vou encontrar os fósseis, tá? Então todas essas ideias que a gente tem, né, nos homens da caverna, dos dinossauros, são por conta dos fósseis que são gerados nas rochas sedimentares. Como acontece? Eu tenho aqui a morte de um dinossauro, ele é soterrado, tá, por esses detritos que formam as rochas sedimentares. Uma parte se decompõe e desaparece, e a outra se fossiliza. A matéria química mineral desse soterramento, desse sedimento, ele começa a penetrar nesse organismo e faz com que ele se mineralize, ou se fossilize. Com o tempo ele aparece, né, chamado de afloramento, e é por isso que nós temos ideia da presença dos dinossauros, entre outros, né? Quando fala de fóssil, não é só de animais, mas também de vegetais, tá? E o solo, como ele é formado, né? Primeiro, no nosso planeta, ele só tinha uma rocha-mãe. Essa rocha-mãe teve a ação de agentes externos, né? Das intempéries, vento, chuva, calor, frio, água, né? E com o aparecimento da vida, foi formando matéria orgânica, tá? Eu tenho aqui essa rocha, né? Que vai sendo gradativamente degradada e formando granulações, né? Eu tenho aqui a formação de matéria orgânica por conta de líquens, por conta de samambaias, de plantas, né? Que vão formando o solo gradativamente. Nós temos aqui, ó, essa camada chamada horizonte O, onde eu tenho o solo, que é rico em matéria orgânica, né? Que vai sendo produzido pelos próprios agentes biológicos, né? Que morrem, decompõem, né? Aí eu tenho
a constituição, a formação do solo. A formação do solo, eu vou ter um material orgânico, de decomposição dos seres vivos, né, as plantas, os animais, que vão formando essa matéria orgânica, que é chamada de horizonte O, tá? De O de orgânico. Tá? E como é que é essa transição? Eu tenho aqui a rocha-mãe, pela ação do intemperismo, vai sendo gradativamente degradado, formando solo. Aí eu tenho ação física, temperatura, gelo, ventos, biológica, líquens, bactérias, musgos, seres vivos, né? E químico, ação da chuva, do oxigênio, seria interações químicas acontecendo e alterando a estrutura do solo. Tá certo? Os tipos básicos do solo, nós temos 3, é o solo, primeiro, arenoso, o nome já diz, é um solo rico em areia. Eu tenho solo argiloso, que é rico em barro e argila, tá? E eu tenho o solo umífero, tá? Que ele é rico em humus, que é a matéria orgânica decomposta, tá certo? São esses 3 tipos de solo básicos, tá bem? Então, gente, muito obrigado. Valeu!